Se eu dissesse que vivi uma vida inteira acreditando em uma mentira, você acreditaria? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Leontina Vasconcelos, tenho 67 anos e por décadas carreguei uma certeza que moldou quem eu sou. Desde criança, eu ouvia que minha mãe me abandonou, que um dia simplesmente foi embora e nunca olhou para trás. Cresci com essa verdade martelando na minha cabeça, tentando entender o que eu fiz de errado para que ela quisesse me esquecer. Mas recentemente, algo aconteceu. Algo que fez tudo desmoronar. E hoje, estou aqui para contar essa história. Mas antes me diga, de onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa verdade esquecida está chegando. Eu nasci em Jaguaretama, no Ceará, uma cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Minha infância foi simples, mas sempre teve um buraco que ninguém conseguia preencher, a ausência da minha mãe. Fui criada pela minha avó, Dona Deolinda, uma mulher rígida, de poucas palavras. Sempre que eu perguntava sobre minha mãe, ela fechava a cara e dizia apenas: "Ela foi embora, e foi melhor assim." Com o tempo, aprendi a parar de perguntar. Mas dentro de mim, aquela dúvida nunca sumiu. Onde ela estava? Será que pensava em mim? Será que algum dia voltaria? Eu nunca soube as respostas. Até agora. A dor de ser abandonada moldou minha vida inteira. Cresci achando que não era boa o suficiente. Que algo em mim fez com que minha própria mãe desistisse de mim. Mas a verdade era muito pior. Recentemente, minha neta decidiu fazer uma árvore genealógica para um trabalho da escola. No começo, achei graça. Mas então, ela encontrou algo que me fez questionar tudo o que eu sempre acreditei. Ela descobriu um documento. E esse documento mostrava que minha mãe nunca me abandonou. Ela não fugiu, não escolheu me deixar para trás. Pelo contrário, ela foi afastada de mim. No começo não quis acreditar. Afinal, como algo assim poderia ser verdade? Como minha vida inteira poderia ter sido construída em cima de uma mentira? Mas os fatos estavam ali, diante dos meus olhos. Esse documento mostrava que minha mãe não desapareceu. Na verdade, pouco tempo depois do meu nascimento, ela foi internada em um hospital psiquiátrico, sem escolha, contra a própria vontade. E então, a pior parte, a internação dela foi feita pela minha própria avó. Aquela que sempre me disse que minha mãe me abandonou, foi a mesma pessoa que a arrancou da minha vida. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Por que minha avó faria isso? O que aconteceu para que ela tomasse uma decisão tão drástica? E, principalmente, minha mãe tentou me encontrar depois disso? Eu passei a vida acreditando que minha mãe não se importava comigo. Mas e se a verdade fosse o contrário? E se ela sempre me quis, mas foi impedida? Eu precisava descobrir. Minha neta percebeu minha reação e perguntou: "Vó, você quer que eu pare de procurar?" Mas eu sabia que não tinha mais volta. Agora que aquela porta foi aberta, eu precisava atravessá-la. O problema é que mexer no passado pode trazer verdades que a gente não está preparado para ouvir. E no fundo, eu sabia que quanto mais eu procurasse, mais doloroso tudo ficaria. Mas eu também sabia que não podia viver mais um dia sem saber a verdade. Então, peguei aquele documento e fui atrás de respostas. Respostas que estavam escondidas por mais de 6 décadas. Se você já descobriu algo que mudou completamente tudo o que acreditava sobre sua própria vida, você sabe como me senti. Mas se nunca passou por isso, eu te pergunto, será que tem alguma verdade escondida na sua história também? Eu não sabia o que encontraria, mas estava decidida. E o que eu descobri nas semanas seguintes mudou tudo. Se você acha que essa história já foi chocante, espere até ouvir o que vem depois. Não saia daí, porque essa história está apenas começando. E o que eu estou prestes a contar pode ser mais perturbador do que qualquer coisa que você já ouviu antes.
Segurar aquele documento em mãos foi como segurar um pedaço da minha própria história que nunca me foi contado. Minha mãe nunca me abandonou. Ela foi arrancada da minha vida. E, de repente, toda a dor que carreguei por décadas se transformou em outra coisa: raiva. Passei anos odiando uma mulher que talvez nunca tenha tido escolha. Cresci ouvindo que era melhor assim, que minha mãe nunca quis ser mãe. Mas e se tudo isso fosse mentira? Se ela me procurou, se tentou voltar, eu precisava saber. E se eu não tivesse feito isso antes, hoje não tinha mais opção. Mas antes de continuar essa busca, preciso te perguntar: se você estivesse no meu lugar, teria coragem de seguir até o fim? Naquela mesma noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o documento, tentando entender. Minha mãe foi internada num hospital psiquiátrico em Fortaleza pouco depois do meu nascimento. Mas por quê? Não fazia sentido. Se ela realmente era um problema, como minha avó dizia, por que ninguém nunca mencionou essa internação? Por que eu nunca soube de nada? Eu sentia que havia algo muito maior por trás disso. No dia seguinte, decidi ir atrás de respostas. Liguei para um amigo que trabalhava no cartório e pedi para verificar qualquer outro documento sobre minha mãe. Quando ele me retornou, sua voz estava estranha. Leontina, tem algo aqui que você precisa ver pessoalmente. Meu coração disparou. Era como se cada peça desse quebra-cabeça estivesse prestes a se encaixar. Mas será que eu estava pronta para isso? Fui até o cartório no mesmo dia. Quando meu amigo colocou o papel na minha frente, senti um arrepio. Era um pedido oficial de internação compulsória. E o nome de quem assinou estava ali, em letras nítidas. Minha avó, Dona Deolinda. Aquela que sempre dizia que minha mãe não prestava. Aquela que me criou. Aquela que, aparentemente, decidiu que minha mãe não poderia me criar. Minha cabeça girou. Por quê? Por que minha avó tomaria uma decisão dessas? Será que minha mãe realmente tinha algum problema? Ou será que foi afastada de propósito? Cada vez mais, eu sentia que tudo o que eu sabia sobre minha história era uma mentira. E pior, uma mentira que foi cuidadosamente planejada para que eu nunca descobrisse a verdade. Se eu quisesse respostas, precisava ir além. O documento indicava o nome do hospital onde minha mãe foi internada. E agora, eu sabia exatamente para onde deveria ir. Mas antes, havia outra coisa que eu precisava fazer. Voltar para Jaguaretama. Falar com a única pessoa viva que poderia saber a verdade. Minha tia, irmã da minha mãe. Ela era a única que nunca comentou sobre o desaparecimento da minha mãe. Sempre se manteve distante quando o assunto surgia. Talvez ela soubesse mais do que deixava transparecer. Voltei para casa e passei a noite em claro. Eu não sabia o que encontraria em Jaguaretama, mas sabia que essa era a única maneira de entender as verdades. No dia seguinte, fiz as malas e peguei um ônibus para a cidade onde tudo começou. O coração apertado, a mente fervendo. Se minha avó mentiu esse tempo todo, do que mais ela era capaz? O que eu não sabia era que, ao pisar naquela casa novamente, descobriria algo ainda mais chocante. Algo que eu jamais poderia ter imaginado. Se você já ouviu uma versão da sua própria história que não parecia completa, sabe como estou me sentindo agora? Você já teve essa sensação de que algo estava sendo escondido de você? Minha jornada estava apenas começando, mas as respostas que eu encontraria em Jaguaretama mudariam tudo. Não saia daí, porque o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. Voltar para Jaguaretama depois de tantos anos foi como abrir uma ferida que eu achava ter cicatrizado. As ruas, o cheiro do café forte das vendinhas, o barulho do rádio tocando forró nas casas, tudo parecia igual, exceto eu. Parei em frente à casa onde fui criada. A pintura descascada, as janelas velhas, a sensação de que aquele lugar guardava mais segredos do que memórias. Toquei a campainha com o coração acelerado. Minha tia Antônia atendeu a porta com um olhar surpreso. Fazia anos que não nos víamos.
Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, fui direta. Tia, preciso saber a verdade sobre minha mãe. Ela hesitou, olhou para os lados como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Então, me puxou para dentro e fechou a porta. A tensão no ar era palpável. Você tem certeza de que quer saber? Ela perguntou. Sentei-me na cadeira que tantas vezes ocupei quando criança. Minha tia suspirou, mexendo as mãos nervosamente. A verdade não é bonita, Leontina. Mas acho que você já percebeu isso. Ela contou que minha mãe era uma jovem doce e ingênua quando engravidou. Mas havia algo que minha avó nunca me contou. Minha mãe não foi internada por doença. Foi internada porque quis fugir com meu pai. Fiquei sem ar. Fugir? Como assim? Minha tia olhou para o chão. Seu pai não era quem sua avó queria para a família. Ele não era um homem ruim, mas também não era um homem de respeito na visão dela. Minha avó fez de tudo para separar os dois. E quando minha mãe engravidou, isso foi a gota d'água. Para impedir que ela fugisse e levasse a criança, minha avó conseguiu interná-la com a justificativa de que ela era instável. O chão sumiu sob meus pés. Então, minha mãe não tinha problemas. Não estava doente. Ela foi arrancada da própria vida porque se apaixonou pela pessoa errada. E eu fui parte dessa punição. Minha avó conseguiu o que queria. Separou minha mãe do homem que amava. Impediu que fôssemos uma família e ainda me fez acreditar que tudo foi escolha dela. Minha voz saiu trêmula. Ela tentou voltar para mim? Minha tia assentiu lentamente. Sim, ela tentou. Muitas vezes. Mas toda carta, toda tentativa, sua avó fez questão de destruir. A raiva queimou no meu peito. Décadas da minha vida foram moldadas por essa mentira. E minha mãe? Minha mãe passou quanto tempo tentando me reencontrar antes de desistir? Ela morreu achando que você nunca quis vê-la, minha tia disse com os olhos marejados. Ela foi embora de Jaguaretama quando percebeu que nunca conseguiria chegar até você. Minha mente girava. Eu precisava encontrar um rastro. Algo que me levasse aonde minha mãe foi depois que saiu daqui. E se ainda houvesse algo que eu pudesse fazer para honrar sua história? Perguntei se minha tia sabia para onde ela foi. Ela hesitou. Ela passou um tempo num convento no Piauí. Depois disso, não sei mais. Um convento. Por que ela teria ido para lá? Saí daquela casa com a cabeça explodindo de pensamentos. Eu precisava ir ao Piauí. Precisava seguir esse rastro, mesmo que fraco. Se minha mãe lutou por mim, então agora era minha vez de lutar por ela. Antes de ir, olhei para trás e vi minha tia parada na porta. Sinto muito que tenha descoberto tudo assim, ela disse. Mas eu não sentia tristeza. Sentia uma determinação que nunca havia sentido antes. Se você já descobriu algo que mudou completamente a visão da sua própria vida, sabe o que estou sentindo agora? E se nunca passou por isso, te pergunto. Você já parou para pensar no que não te contaram? Eu não sabia o que encontraria no Piauí. Mas algo dentro de mim dizia que a verdade ainda não havia acabado. Na verdade, ela estava apenas começando, e o que eu encontraria a seguir mudaria completamente tudo o que eu achava que sabia. Se você acha que essa história já foi chocante, espere até ouvir o que vem agora. O Piauí nunca esteve nos meus planos, mas agora ele era minha única opção. Se minha mãe passou um tempo num convento, talvez ainda houvesse alguém que pudesse me dizer o que aconteceu com ela depois disso. Peguei um ônibus na manhã seguinte, sentindo que estava indo ao encontro do que sempre me foi negado. O caminho era longo, mas a inquietação dentro de mim era maior. Ao chegar, o calor parecia mais intenso do que em qualquer outro lugar que já estive. O convento ficava numa cidade pequena, cercada por estradas de terra e silêncio. Respirei fundo antes de entrar. Eu já tinha passado por muita coisa, mas essa conversa, essa poderia ser a mais difícil de todas. Fui recebida por uma freira idosa de olhar gentil. Expliquei o motivo da minha visita.
e quando mencionei o nome da minha mãe, vi seu rosto mudar. Ela conhecia aquele nome. Espere um momento, disse, antes de desaparecer por uma porta lateral. Meu coração batia forte. 0031 eu. 010223120. Minutos depois, ela voltou com um caderno de registros antigos. Suas mãos tremiam ao folhear as páginas. Sua mãe esteve aqui por 5 anos, disse, apontando para um nome escrito à mão. Meu peito apertou. 5 anos! 5 anos em que ela poderia ter me encontrado, mas nunca conseguiu. A freira continuou. Ela chegou aqui fragilizada, perdida, sem ninguém. Mas sempre falava de você. Fechei os olhos por um segundo. O peso daquelas palavras me atingiu com força. Eu passei a vida acreditando que minha mãe nunca quis saber de mim. Mas e se a verdade fosse o contrário? Minha mãe escrevia cartas. Cartas que nunca chegaram até mim. Ela dizia que precisava acreditar que um dia você saberia a verdade, contou a freira. Mas depois de anos tentando sem resposta, ela decidiu seguir outro caminho. Meu coração se apertou. Isso significava que ela tinha desistido? Ela foi embora do convento? Perguntei. A freira assentiu. Sim, mas antes de ir, deixou algo para você. Meu corpo congelou. Como assim? Aquela mulher que passou anos sendo apagada da minha vida havia deixado algo para mim. A freira levantou-se e desapareceu novamente. Quando voltou, carregava uma caixa de madeira antiga. Colocou-a sobre a mesa e a empurrou em minha direção. Ela disse que se um dia você viesse, isso deveria ser entregue a você. Olhei para a caixa, sentindo as mãos trêmulas. O que minha mãe queria me dizer depois de tanto tempo? Com dedos hesitantes, levantei a tampa. Dentro, havia um caderno velho de páginas amareladas. Peguei-o com cuidado e abri na primeira folha. Minha respiração travou ao reconhecer a caligrafia. Era dela. Minha mãe havia escrito para mim. O primeiro trecho me atingiu como um soco. Minha filha, se você estiver lendo isso, significa que encontrou o caminho até mim. Eu tentei tantas vezes, mas nunca me permitiram chegar até você. Minha visão se turvou. Passei a vida achando que ela me esqueceu. E ali estava a prova de que não. As páginas estavam cheias de lembranças, pedidos de desculpa, sonhos que ela nunca realizou. Eu passei a vida te amando de longe, esperando que um dia você soubesse que eu nunca quis ir embora. A cada linha, minha raiva pela minha avó crescia. Como ela pôde fazer isso comigo? Continuei lendo. Fui uma prisioneira do destino que não escolhi. Tentei fugir, tentei lutar, mas sempre me levaram de volta. Quando percebi que nunca me deixariam ser sua mãe, escolhi partir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tudo o que eu sempre quis era saber a verdade. A freira colocou a mão sobre a minha. Ela queria que você soubesse que nunca deixou de te amar. Fechei o caderno, pressionando-o contra o peito. Eu queria ter ouvido isso anos atrás. Mas de algum jeito ainda significava tudo para mim. O último trecho do caderno foi o que mais me destruiu. Se um dia me encontrar, por favor, me perdoe. Respirei fundo. Minha mãe passou a vida pedindo perdão por algo que não foi culpa dela. Mas agora, quem precisava pedir perdão era eu. Levantei-me. Para onde ela foi depois do convento? Perguntei. A freira hesitou. Ela seguiu para o Maranhão. Disse que queria recomeçar. Mas depois disso, nunca mais ouvimos falar dela. Meu coração disparou. Eu ainda tinha um caminho a seguir. Eu podia parar ali, aceitar as palavras escritas e seguir minha vida. Mas como? Como simplesmente aceitar que minha mãe ainda podia estar viva e não tentar encontrá-la? Eu já havia chegado longe demais para desistir agora. Se você tivesse essa chance, você seguiria até o fim? Ou aceitaria que algumas respostas são dolorosas demais para serem descobertas? Me diga nos comentários, qual verdade sobre sua vida você gostaria de encontrar?
Eu não sabia o que me esperava no Maranhão, mas algo dentro de mim dizia que essa história ainda estava longe do fim. Eu tinha mais um caminho a percorrer, e dessa vez eu chegaria até o final. O Maranhão parecia um destino impossível. Eu não sabia exatamente onde procurar, não sabia quem perguntar, mas algo dentro de mim gritava que eu precisava ir. Se minha mãe realmente seguiu para lá, então aquele era o próximo passo. Cheguei à cidade indicada pela freira depois de horas de estrada. Um lugar simples, de ruas estreitas e clima quente. Olhei ao redor, tentando imaginar minha mãe vivendo ali. Será que alguém se lembraria dela? Minha primeira parada foi a igreja local. Se minha mãe buscou refúgio no convento, talvez tenha continuado perto da fé. Entrei no salão principal e procurei por alguém que pudesse me ajudar. Uma mulher de idade avançada me recebeu. Expliquei minha história e, quando mencionei o nome da minha mãe, vi uma fagulha de reconhecimento em seu olhar. Eu me lembro dela, disse. Meu coração acelerou. Ela chegou aqui sozinha, parecia perdida, mas encontrou abrigo. Trabalhou um tempo como costureira e depois simplesmente partiu. Minha esperança vacilou. A senhora sabe para onde? Ela pensou por um momento. Ela falava muito sobre uma cidade litorânea. Dizia que queria ver o mar todos os dias. Talvez tenha ido para lá. Meu peito apertou. Eu estava sempre um passo atrás, sempre tentando alcançar alguém que nunca parava. A mulher me entregou um endereço de uma antiga amiga da minha mãe. Ela pode saber mais. Peguei o papel e agradeci, sentindo a tensão crescer. Eu já tinha chegado tão longe. Não podia parar agora. No dia seguinte, peguei um ônibus para a cidade indicada. O mar apareceu no horizonte e, pela primeira vez, senti que talvez estivesse chegando perto. Se minha mãe ainda estivesse viva, poderia estar ali. Bati à porta da casa indicada. Uma mulher na faixa dos 70 anos abriu. Seus olhos arregalaram ao me ver. Meu Deus, você tem os olhos dela. Meu corpo inteiro estremeceu. A senhora conheceu minha mãe? Ela assentiu, me convidando a entrar. Sua mãe e eu fomos muito amigas. Mas um dia ela foi embora sem avisar. Sempre tive a sensação de que estava fugindo de algo. Meu coração apertou. Ela deixou algo para trás? Perguntei. A mulher pegou uma caixa pequena e a abriu. Dentro havia fotos antigas, um lenço bordado e uma carta nunca enviada. Peguei-a com mãos trêmulas. Minha filha, se um dia você encontrar isso, significa que nunca desisti de você. Meu coração disparou. Minha mãe passou a vida tentando me alcançar e agora, mesmo depois de tantos anos, sua voz ainda me encontrava. Continuei lendo. O passado me assombra, mas se um dia nos reencontrarmos, quero que saiba que nunca deixei de amar você. Meu peito doía. Eu queria ter lido isso antes. A mulher segurou minha mão. Ela não teve uma vida fácil, mas falava de você sempre. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. Quantos anos eu perdi sem saber disso? Sabe onde ela pode estar agora? Perguntei. A mulher hesitou. A última vez que soube, ela estava muito doente. Acho que se mudou para um lugar mais afastado, procurando paz. Meu estômago se revirou. Doente. Essa palavra ecoou na minha mente. Eu tinha medo do que encontraria, medo de ser tarde demais. Mas se minha mãe ainda estivesse viva, eu precisava encontrá-la antes que fosse tarde. Peguei um novo endereço e me despedi. Agora minha busca me levaria a uma vila remota, longe de tudo. Respirei fundo. Eu estava pronta para o que viesse, ou pelo menos tentava estar. Se você estivesse no meu lugar, continuaria procurando ou aceitaria o que já encontrou? Me conte nos comentários. Quero saber. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? Minha jornada ainda não tinha terminado, mas pela primeira vez senti que estava perto de algo real. Agora, eu só precisava de coragem para seguir até o fim.
A estrada para aquela vila remota parecia infinita. O ônibus sacudia a cada buraco e eu mantinha os olhos fixos na paisagem árida, tentando acalmar minha mente. Mas como me acalmar? Eu estava prestes a encarar o maior encontro, ou talvez a maior despedida, da minha vida. Cheguei ao pequeno povoado no final da tarde. Casa simples, poeira subindo a cada passo. O silêncio era diferente, pesado. Perguntei por minha mãe na venda local, e um senhor me encarou por um momento antes de responder. Ela mora ali, naquela casa azul no fim da rua. Meu coração disparou. Depois de tanto tempo, de tantas buscas, minha mãe estava a poucos passos de mim. Mas e se ela não me reconhecesse? E se fosse tarde demais? Respirei fundo e caminhei na direção da casa. Toquei na porta com mãos trêmulas. Esperei. O tempo pareceu se arrastar. Então a maçaneta girou e a porta se abriu lentamente. Uma mulher de cabelos brancos, olhar cansado, me encarou. E naquele instante eu soube. Era ela. Ela franziu a testa como se tentasse entender o que via. Posso ajudar? Sua voz era baixa, enfraquecida. Meu peito apertou. Ela não me reconheceu. Mas como poderia? A última vez que me viu, eu era um bebê. Sou eu, mãe, Leontina. As palavras saíram trêmulas, quase inaudíveis. Vi seus olhos se arregalarem. O ar pareceu lhe faltar por um instante. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela levou a mão à boca. Um soluço escapou. Não pode ser. Sua voz era um fio. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O silêncio entre nós era denso, carregado de décadas de dor e ausência. Então, de repente, ela me puxou para um abraço. Um abraço fraco, mas cheio de emoção. Você veio, sussurrou, como se não acreditasse que aquilo era real. E eu, que passei a vida pensando que fui esquecida, só consegui chorar. Ficamos assim por um tempo, apenas sentindo a presença uma da outra. Depois ela me puxou para dentro e me fez sentar. Achei que nunca mais te veria. Sua voz tremia. Tentei tantas vezes. Contei tudo o que descobri. Sobre as cartas nunca entregues, sobre as mentiras que me contaram. Vi a dor crescer em seus olhos. Eu nunca quis te abandonar. Eles me tiraram de você. Sua voz era quase um sussurro. Peguei suas mãos. Eu sei, mãe. Agora eu sei. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Décadas de separação, de dor, de saudade. Tudo estava ali, entre nós, se dissolvendo naquele momento. Ela tossiu e levou a mão ao peito. Um arrepio percorreu minha espinha. Mãe, você está bem? Ela sorriu fraco. A vida cobrou seu preço, filha, mas agora posso ir em paz. Meu coração apertou. Eu não queria pensar nisso, não agora, não depois de finalmente encontrá-la. Não fale assim, temos tanto tempo para recuperar. Mas seus olhos diziam o contrário. Ela sabia, e eu também sabia. Eu só queria te ver de novo antes de partir, disse ela, apertando minha mão. Agora posso descansar. Minha garganta fechou. Como aceitar isso? Como aceitar que depois de tudo, nosso reencontro era também uma despedida? Se você passou a vida esperando por alguém, sabe que cada segundo ao lado dessa pessoa vale ouro. Mas e quando esse tempo é curto demais? O que se faz quando o reencontro vem tarde demais? Minha mãe estava ali, diante de mim, mas eu sentia que cada momento era uma despedida. Como se a vida estivesse nos dando um último presente antes de nos separar para sempre. Ficamos juntas aquela noite inteira. Falamos sobre tudo, sobre nada. Sobre o que poderíamos ter sido, sobre o que ainda éramos. Mas no fundo, eu sentia. Nossa despedida estava mais próxima do que eu queria aceitar. Se você tivesse apenas um último encontro com alguém que ama, o que diria? Me conte nos comentários. Às vezes só percebemos a importância das palavras
quando não temos mais tempo para dizê-las. Naquela noite, dormi ao lado da minha mãe. Pela primeira vez, não havia ressentimento, apenas amor. Mas a vida nem sempre nos dá tempo para tudo. E o que aconteceria no dia seguinte, eu nunca esqueceria. Acordei com o barulho suave das folhas ao vento. Por um segundo esqueci onde estava. Então, olhei para o lado e vi minha mãe dormindo. Seu rosto sereno, mas cansado. O peso dos anos estava ali, marcado em cada linha. Levantei devagar, tentando não acordá-la. Fui até a cozinha preparar um café, sentindo algo estranho dentro de mim. Era felicidade? Talvez. Mas misturada com medo. Eu sabia que aquele momento era precioso. Quando voltei, ela já estava acordada, me observando com um sorriso fraco. Achei que fosse um sonho, disse, sua voz rouca. Me sentei ao seu lado e segurei sua mão. Estamos aqui agora, e isso é o que importa. Conversamos sobre tudo, sobre os anos que perdemos, sobre o que poderíamos ter sido. Mas minha mãe não parecia focada no passado. Ela falava sobre o presente, como se quisesse aproveitar cada instante. Eu passei tanto tempo achando que nunca te veria de novo, disse ela. E agora você está aqui. Seu olhar era de gratidão. Mas eu sentia que algo estava errado. Sua respiração estava lenta demais, seu olhar distante. Tentei afastar a preocupação. Vamos dar um passeio? Ela sorriu e assentiu. Saímos para caminhar pela vila. O sol estava forte, mas minha mãe andava devagar, como se cada passo fosse um esforço enorme. Paramos em um banco perto da praia. Ela olhou para o mar com um brilho nos olhos. Sempre quis ver isso todos os dias. Seu tom era calmo, mas havia uma despedida em suas palavras. Meu coração apertou. Agora podemos ver juntas sempre que quiser, respondi. Mas ela apenas sorriu, como se soubesse algo que eu não sabia, como se entendesse que o tempo não esperava. De repente ela segurou minha mão com força. Leontina, eu quero que você me prometa uma coisa. Engoli em seco. O que for, mãe? Seu olhar ficou intenso. Não viva presa ao passado. Viva por você. Senti um nó na garganta. Ela estava me preparando para algo e eu não queria aceitar. Mãe, por favor, não fale assim. Mas ela sorriu com serenidade. Não é tristeza, filha. É paz. Voltamos para casa no fim da tarde. O cansaço pesava sobre nós, mas minha mãe parecia tranquila. Mais tranquila do que nunca. Jantamos juntas e eu me recusei a pensar no que poderia acontecer depois. Naquela noite, ficamos sentadas na varanda, olhando as estrelas. Ela segurou minha mão e disse: quero que você se lembre de mim assim, não pelo que perdemos, mas pelo que ainda temos. Se você já teve que aproveitar cada segundo com alguém, sabe do que estou falando. O tempo se torna outro, as palavras ganham peso, e cada olhar se torna uma despedida silenciosa. Minha mãe adormeceu primeiro. Fiquei ali, ouvindo sua respiração, gravando cada detalhe. Não queria dormir. Não queria que aquela noite acabasse. Mas, eventualmente, o cansaço me venceu. Quando acordei de manhã, senti o silêncio diferente. Chamei por ela baixinho. Mas não houve resposta. Meu peito gelou. Me aproximei devagar. Minha mãe estava ali, deitada, mas já não respirava mais. Meu coração parou por um segundo. O tempo congelou. Toquei sua mão ainda morna. Lágrimas escorriam pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse entender o que havia acontecido. Minha mãe se foi. Se foi na noite mais bonita das nossas vidas. Se foi sabendo que finalmente nos encontramos. E eu, que passei anos procurando por ela, agora precisava aprender a deixá-la ir. Se você tivesse apenas uma noite para se despedir de alguém que ama, o que diria? O que faria? Me conte nos comentários. Às vezes não percebemos que estamos vivendo o nosso último momento,
até que ele se torne uma lembrança. Minha mãe me pediu para não viver presa ao passado. Mas como seguir em frente quando tudo o que você sempre quis acaba de partir? Eu não sabia a resposta, mas agora eu teria que descobrir. A morte tem um silêncio diferente. Um silêncio que gruda na pele, que pesa no ar. Fiquei sentada ao lado da minha mãe por um tempo, sem saber o que fazer. Como aceitar que alguém que você passou a vida buscando simplesmente se foi? O sol começou a nascer, pintando o céu em tons dourados. Fechei os olhos e respirei fundo. Ela se foi da maneira mais pacífica possível, mas isso não tornava mais fácil. Eu queria mais tempo, apenas mais um dia. Levantei-me devagar e segurei sua mão pela última vez. Ela parecia tranquila, como se soubesse que aquela era sua última noite e tivesse aceitado. Mas eu não estava pronta. Nunca estaria. A vizinhança ajudou com tudo. Mulheres da vila prepararam a despedida. Minha mãe não queria um grande velório. Queria algo simples, perto do mar. Então foi isso que fizemos. Algo íntimo, bonito, silencioso. Quando chegou o momento final, fiquei parada diante do pequeno caixão de madeira. Toquei sua tampa com carinho, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Obrigada por nunca ter desistido de mim, mãe. O padre fez suas orações, mas minha mente estava em outro lugar. Em tudo o que descobri, em tudo que me foi negado, e principalmente no pedido dela. Não viva presa ao passado. Mas como seguir em frente quando o passado é tudo o que resta? Como deixar para trás algo que moldou toda a sua existência? Essas perguntas ecoavam dentro de mim enquanto observava o enterro. Depois da cerimônia, voltei para a casa vazia. O cheiro dela ainda estava ali, impregnado nas paredes, nos móveis. Peguei o caderno que ela deixou e me sentei para lê-lo mais uma vez. Cada palavra era um pedaço do que nunca vivemos juntas. Um pedido de perdão, um lembrete de que, mesmo longe, ela sempre me amou. Fechei o caderno e olhei ao redor. Eu precisava tomar uma decisão. Eu poderia ficar ali, na casa dela, por um tempo. Poderia me apegar ao que sobrou e transformar aquela vila no meu lar. Mas sabia que não era isso que ela queria para mim. Ela passou a vida tentando me encontrar. Agora, era minha vez de me encontrar também. Peguei minha mala e, antes de sair, dei uma última olhada na casa. Eu vou ser feliz, mãe. Eu prometo. Peguei um ônibus de volta. A estrada parecia diferente agora. Não era mais uma fuga nem uma busca. Era um recomeço. Pela primeira vez, eu não estava carregando o peso da ausência dela. Se você já precisou recomeçar, sabe que não é fácil. Dói deixar algo para trás. Mas às vezes, o passado nos ensina que a única forma de honrá-lo é seguir em frente. Minha mãe passou anos tentando me reencontrar. No final, foi eu quem a encontrei. E agora, eu carregava dentro de mim a única coisa que ninguém poderia tirar. A verdade. Se você pudesse dizer algo para alguém que já se foi, o que diria? Me conte nos comentários. Porque às vezes as palavras que não dissemos são as que mais pesam no coração. Enquanto o ônibus seguia a estrada afora, olhei pela janela e sorri. A vida continuava. E dessa vez, eu escolheria vivê-la com leveza, com coragem, com tudo o que minha mãe sempre quis para mim. Fechei os olhos e senti o vento no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia raiva, nem tristeza, apenas gratidão. Porque no final das contas, minha mãe nunca me abandonou. E agora, era minha vez de honrar essa história. De seguir em frente, não como uma mulher que perdeu a mãe, mas como uma filha que finalmente a encontrou. Voltar para casa depois de tudo foi estranho. Olhar para minha vida antes dessa viagem e perceber o quanto eu havia mudado. O silêncio do meu apartamento parecia diferente. Pela primeira vez, não era um vazio que me sufocava. Minha rotina seguiu,
Mas eu não era a mesma. As pequenas coisas agora tinham mais significado. O café da manhã, o sol entrando pela janela, as conversas com minha neta. Tudo parecia um presente que eu nunca tinha notado. Minha neta percebeu a diferença. Vó, você está diferente, disse ela, sorrindo. E ela estava certa. Havia algo novo em mim, um peso a menos, um espaço maior para viver sem tantas amarras do passado. Decidi organizar os cadernos e cartas da minha mãe. Cada página era um pedaço da nossa história, um capítulo que havia sido roubado de mim. Mas agora, essa história pertencia a mim de verdade. Pensei muito sobre o que fazer com tudo aquilo. Guardar como lembrança? Compartilhar com minha família? Então percebi que aquela não era apenas minha história. Quantas pessoas vivem presas ao passado sem conhecer a verdade? Foi aí que decidi escrever. Coloquei no papel cada detalhe da minha busca, cada verdade que descobri. Transformei minha dor em palavras, para que ninguém mais precisasse esperar tanto tempo para encontrar suas respostas. Minha história não era única. Muitas pessoas carregam segredos familiares, verdades enterradas. E se ao compartilhar a minha, eu ajudasse alguém a encontrar a sua? Se você pudesse contar sua história para o mundo, você contaria? Ou guardaria apenas para si? Me conte nos comentários. Quero saber se você acha que certas verdades devem ser ditas, ou se algumas são pesadas demais. Nos meses seguintes, minha vida tomou um rumo inesperado. Pessoas começaram a me procurar. Algumas com histórias parecidas, outras apenas querendo um conselho. Pela primeira vez percebi que minha dor servia para algo maior. Transformar sofrimento em aprendizado é uma escolha. E eu escolhi honrar minha mãe vivendo uma vida completa, cheia de significado. O passado não pode ser mudado, mas o que fazemos com ele depende apenas de nós. Comecei a viajar mais, conhecer novos lugares. Sempre que via o mar, lembrava da última tarde com minha mãe. Mas agora, ao invés de tristeza, sentia gratidão. Se ela estivesse aqui, o que diria? Acho que sorriria e diria: "Você finalmente entendeu." Sim, mãe, eu entendi. E, acima de tudo, aprendi a seguir em frente sem medo. Decidi viver cada dia como um presente. Porque é isso que a vida é. Uma oportunidade de recomeçar, de perdoar, de seguir sem arrependimentos. Minha mãe nunca teve essa chance, mas eu tive. Se há algo que eu aprendi, é que algumas histórias precisam ser contadas. Algumas verdades precisam ser ditas. Porque às vezes encontrar a verdade pode mudar tudo. E você? O que ainda precisa descobrir sobre sua própria história? O que te impediram de saber? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também merece ouvir. Olhei para o céu naquela noite e sussurrei um obrigada. Obrigada, mãe, por nunca ter desistido de mim. E mais do que tudo, obrigada por me ensinar que é possível seguir em frente com amor. E assim, a história que começou com dor, terminou com algo muito maior. Não um fim, mas um recomeço. Porque no final, tudo o que importa é como escolhemos viver daqui para frente. Os meses passaram e, aos poucos, minha vida se transformou. A dor deu lugar a uma sensação diferente: paz. Pela primeira vez eu não vivia olhando para trás. Eu finalmente estava vivendo o presente. Minha neta sempre me perguntava sobre minha mãe. E agora, eu contava sua história sem tristeza, mas com orgulho. Ela não foi uma mulher que me abandonou. Ela foi uma mulher que lutou para me ter de volta. A verdade me libertou. Mas mais do que isso, me deu um novo propósito. Eu queria que ninguém mais passasse por uma vida inteira sem saber sua própria história. Decidi ajudar outras pessoas a encontrarem suas verdades. Comecei a me conectar com pessoas que também buscavam suas raízes. Algumas encontraram respostas, outras apenas mais perguntas. Mas todas elas tinham algo em comum. Queriam saber de onde vieram. Se você pudesse voltar no tempo e descobrir algo que te foi escondido, você faria isso?
Ou aceitaria o que já conhece? Me conte nos comentários. Algumas verdades podem doer, mas será que o silêncio não dói mais? Percebi que por muito tempo vivi com medo. Medo de perder, medo de lembrar, medo de seguir em frente. Mas o medo nunca me trouxe nada além de arrependimentos. Então, decidi deixá-lo para trás. Minha mãe me ensinou, mesmo sem estar presente, que algumas lutas valem a pena. E eu queria que seu nome não fosse apenas uma lembrança, mas um símbolo de resiliência e amor. Decidi criar um pequeno memorial para ela. Não um túmulo frio, mas um espaço em minha casa, com suas fotos, suas cartas, sua história, para que ela nunca mais fosse apagada. Se você pudesse homenagear alguém que partiu, como faria isso? Como manteria viva a memória dessa pessoa? Me conte nos comentários, porque às vezes lembrar é o maior presente que podemos dar a quem amamos. A vida continuou. E eu continuei com ela, não como uma mulher marcada pela dor, mas como alguém que aprendeu a transformar a dor em algo bonito, algo que pudesse inspirar outras pessoas. Comecei a viajar mais, a dizer sim para coisas que antes me assustavam. Minha mãe perdeu anos preciosos esperando. Eu não cometeria o mesmo erro. Eu escolheria viver plenamente. A última coisa que minha mãe me pediu foi para viver sem arrependimentos. E agora, olhando para minha vida, percebo que estou conseguindo. Não é fácil, mas é possível. Se há algo que essa história me ensinou, é que o tempo é o maior presente que temos. Não desperdice o seu esperando por algo que pode nunca acontecer. Viva agora. Olhei para o céu naquela noite e sussurrei: Mãe, estou feliz. E pela primeira vez, eu realmente estava. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes uma história pode mudar tudo. E talvez hoje tenha sido o dia de mudar algo dentro de você. Fechei os olhos e respirei fundo. Minha jornada não foi fácil, mas foi minha. E no final, tudo o que importa é como escolhemos seguir em frente. Eu sou Leontina Vasconcelos, tenho 67 anos e essa foi minha história.